Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Gostaria de manifestar aqui minha imensa alegria de poder aqui participar desse estudo, na qual nos oferece a oportunidade de aprendizado. Então foi solicitado através dos irmãos que coordenam os estudos desta casa, as reuniões, nos convidou para falarmos, para comentar com vocês, estudarmos, refletir sobre o estudo do capítulo 6 do livro 2 sobre o tema Vida Espírita. E o subtítulo dessa lição que nós estamos estudando são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Isto está na terceira parte desse capítulo 6. Então gostaria aqui de solicitar aos que estão nos assistindo aqui, seja encarnado ou desencarnado, para que possamos fazer aqui a leitura da pergunta e posteriormente já entramos com a resposta e em seguida vamos tentar aqui fazer a nossa análise, a nossa reflexão, à luz da doutrina espírita, é claro. Então vamos lá. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A resposta dos espíritos: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Pois bem, de acordo com essa pequena resposta aqui, que os espíritos nos oferecem, nos deu aqui, relativo a essa questão. Então, e pelo que a gente estuda, fica bastante claro, né, que todos o sofrimento que os espíritos, quando eles retornam para a verdadeira vida espiritual, ele leva o sofrimento, mas não os sofrimentos físicos, e sim os sofrimentos morais, que nada mais, nada menos que é consequência aí das nossas angústias, dos nossos remorsos, dos nossos arrependimentos e de todos os sentimentos que nós de arrependimento que nós falhamos aqui, deixamos de produzir alguma coisa positiva e às vezes nós perdemos aí o presente divino de estarmos aqui e às vezes cometemos alguns erros que às vezes nos faz sofrer. Então todo esse sofrimento, o que dói mais, o que mais faz sofrer o espírito são os sofrimentos morais. Então, é daí que a gente sofre mais, porque o espírito, quando ele retorna para a reticidade, ali ele vai sentir essas sensações que ficou gravada aí na sua memória. Então ele, devido ao apego que ele tem, ele acha que essas sensações é física. E não é. As dores morais doem muito mais do que as dores que nós sentimos aqui. Então lá, como a gente está livre, aí a gente tem mais essas sensações profundas no nosso ser. E gostaríamos aqui de aprofundar um pouquinho mais aqui, como sempre, com uma reflexão do Espírito Miramês, que nos traz assim uma profunda luz para o nosso entendimento acerca dessa questão. Então Miramês deixou aqui no livro Filosofia Espírita, no capítulo 51 desse mesmo livro, no volume 5,
sob o título de Angústias Morais. Então a gente vai fazer aqui a leitura e posteriormente vamos fazer algum comentário sobre o que Miramês nos passa. Vamos lá, Miramês diz então: quando o espírito diz que está sofrendo, o sofrimento não são físico, são angústias morais, bem piores do que os padecimentos terrenos. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados e, por vezes, com os fora da carne, evitando as angústias morais para o futuro, que são piores. A consciência registra, sem que a consciência ativa saiba, todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando-o as consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. É o que se chama de remorso ou regressão de memória. A sensibilidade do aparelho consciencial está muito acima de todos os aparelhos da Terra, mesmo os mais aperfeiçoados. A consciência, além de guardar as imagens dos feitos, registra os sons e tem a capacidade de dar vida a todos os nossos feitos e, ainda muito mais, faz com que pensemos naqueles fatos. As angústias morais torturam a alma, qual um tribunal íntimo devedor. Eis aí o dente por dente do velho texto dos judeus. Jesus, sabendo que as consciências humanas estavam carregadas de angústias, qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança, se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com o instrumento do amor e da caridade. Pode-se evitar muitas angústias para o futuro, em que, se compreendendo a presença da doutrina espírita na Terra, ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, nos dando a oportunidade de ressarcir o passado, carregando as mazelas inferiores. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter, já viciado nas ilusões do mundo. As angústias da alma, no plano espiritual, são vivas, e em muitos casos só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito. Já chegou a hora de queimar o joio aflorando em nós, que cresceu junto ao trigo em nossa intimidade. Devemos mudar para crescer. Devemos conhecer a verdade, porque ela nos liberta dos liames das trevas. É bom que nos conscientizamos, e a experiência nos fala mais alto de que, mesmo encarnada, a alma tem e sente essas angústias, mas na verdade, comparando com as que sentem os espíritos desencarnados, elas são virtudes por lhes faltar o corpo físico, que age como esponja absorvente do magnetismo inferior, que a mente desprende com frequência. Que os irmãos encarnados aproveitam sua estadia na Terra, limpando aí mesmo a sua área consciencial, mudando seus pensamentos para que suas ideias mudem igualmente e a sua fala tome o caráter da fala do Cristo, que ajuda e consola, que cura e embeleza a sua feição,
que abençoa o que Deus lhes deu por amor, um corpo de carne, aparelho esse valioso na sua subida para os planos, onde se encontram a felicidade, descobrindo o céu na intimidade do coração, que possam refrear todos os seus impulsos inferiores, fazendo e usando essa energia para despertar qualidades superiores que se encontram dentro de si. E já encontramos a estrada, basta trilharmos por ela. Esse é o convite de Jesus para todos os corações. A natureza das angústias, tanto como o espírito livre, quanto na carne, se diferencia ao infinito. Tudo é de acordo com as faltas cometidas. O processo de despertamento necessário para os espíritos. Jesus é o nosso sol, que nos ajuda a queimar o joio, sem perda do trigo, que nos alimenta pela eternidade afora. Que beleza, né, meus irmãos? Ter essa oportunidade do estudo, do esclarecimento, que a doutrina espírita ela sempre nos oferece oportunidades diversas para o nosso aperfeiçoamento, para que quando a gente assim consciente do nosso compromisso para conosco mesmo, de aperfeiçoar, de embelezar a nossa alma no estudo, no amor e na caridade, com certeza não vamos sentir esses tormentos, esses sofrimentos morais que tanto nos abala emocionalmente. Que possamos assim não carregar a nossa memória íntima para que quando voltarmos estejamos limpos de todas essas mazelas que empobrecem a nossa alma. Então, meus irmãos, de acordo então com o texto belíssimo do Miramês, que possamos então, com a luz da doutrina espírita e com a bênção de Jesus, que possamos então estar sempre envolvidos na tarefa do nosso aperfeiçoamento espiritual. E que a paz de Jesus continue a nos dar oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa alma imortal. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.